dia, sou Paulo Sérgio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer. Estou aqui visitando o projeto da Africanidade, do Marcos Monteiro, um projeto incrível, representativo demais no momento que a gente vive, aqui na Casa França Brasil, com tanta referência, com a máscara que foi uma das influências do Picasso para o cubismo, e também a questão toda da africanidade para o Brasil, né, com a nossa raiz de formação. O Marcos é um grande entusiasta da africanidade do Brasil e fluminense, e tem uma relação importante com o acervo dessas obras, né? Então esse projeto aqui cartográfico, com as peças, com as moedas, com todo esse artefato que representou muito a simbologia do Brasil e a formação do Rio de Janeiro, com esse recorte que vem da África para o Brasil e o Rio de Janeiro em especial, com as sucessivas mudanças do Brasil, com a referência europeia, com toda essa relação das intervenções urbanas que foram importantes de Haussmann em Paris e depois aqui em Pereira Passos. Então essa cartografia e esse material dá uma lógica histórica de como o Rio se formou e de onde vêm nossas raízes. Então é realmente muito importante. O INEPAC junto com a Unesco reconhecem esse trabalho a partir do Cais do Vallon, que agora é tombado tanto pela Unesco quanto pelo INEPAC. Então todo esse trabalho com as máscaras e a cartografia realmente é fundamental para a gente de poder acompanhar aí essa evolução. Em particular esse desenho que eu gosto muito, das cartas que vem da África, fazendo uma referência aos negros como chegaram, com as obras do Rubens, do Debré e os morros que foram desbastados para poder fazer os aterros do Flamengo, o Palacete do Morro que subiu, a própria construção da Lapa com a Mendes Sá e toda essa relação, né? Então é bem interessante com essas mostras da dinastia Ming, objetos que foram encontrados aqui, né, no Cais do Vallon, que hoje é um museu a céu aberto e que é fundamental para que todos nós possamos difundir e conhecer, né, um pouco da nossa história. Então estou muito feliz aqui, o projeto é fantástico. Esperamos que possamos ampliar essa ideia e fazer a itinerância dessa exposição e ampliar cada vez mais, mostrando que essa fase é muito triste, mas muito simbólica e emblemática, pois toda a nossa referência vem dessa construção brasileira. Então, estávamos falando da cartografia, que aqui é de relevante importância, são mapas originais, né, de inéditos, com representações importantes, livros inéditos, uma caravela, uma réplica uma caravela, que era uma das menores, tinha mais velocidade, por isso que foram marcantes para a evolução da esquadra portuguesa, da escola de Sagres, e os mapas que fazem parte dessa exposição são de alta relevância e contam a história do nosso desenvolvimento no Rio de Janeiro, das intervenções que ele passou. Uma em particular que eu acho que todos devem ver é como o Campo de Santana era bonito. Com certeza uma influência do desenho francês, remete aos jardins franceses e passeio público, como essas intervenções foram influenciando no nosso desenho urbano, no paisagismo da nossa cidade. Hoje muito importante preservar e resgatar, porque a história da cidade passa muito pelo desenho urbano e as mudanças que tiveram. Agora, esses desenhos antigos são importantes estarem preservados para a gente entender como é que foi e o que nós pretendemos fazer para depois, né? Esse especial é muito interessante, como era projeto do Porto do Rio, como ele foi hoje, como ele ficou hoje.
Esse eu achei interessantíssimo, já com toda a relação dos morros, e vários deles hoje já não existem mais, como o Morro do Senado, que deu espaço para o... Já aqui Campo de Santana sendo transformado em Praça da Aclamação, hoje onde passa a Presidente Vargas. Então, todo esse trabalho tem que ser resgatado, preservado, né? Uma coisa muito curiosa, para mim também é uma novidade, o caminho, como era hoje a Avenida Niemeyer, que tem muita relação com a nossa família, inclusive, antigamente chamava caminho do Campo do Leblon ao Vidigal. Então esse trabalho todo reunido tem a ver com a nossa história, né? E como é que a cidade se desenvolveu. Esse com a parte da Gamboa, e eu chamava da Cidade Negra, do Espaço Negro, né? A Ilha das Moças, o Morro do Livramento, o Morro da Providência, com a Estação Marítima. Então, muito interessante esse trabalho e muito importante para a nossa história. Espero que a gente possa ampliar mais esse trabalho do Marcos. Esse trabalho do Marcos é interessante e ele não deve ficar um trabalho que seja sazonal ou efêmero. Devemos ter uma exposição permanente, um espaço que possa estar em evidência para que todos conheçam a nossa história. Então, acho que esse é o nosso legado, e o legado deve estar sempre prestigiado e contemplado. Para minha surpresa, ainda fiquei contente de encontrar aqui parentes nossos que eram... A família tem tradição já da engenharia, da arquitetura. Então, encontrar um mapa feito por parentes nossos, que é o Conrado Niemeyer. Conrado Jacó Niemeyer e a família do Conrado são parentes próximos, que tiveram uma relação forte com São Conrado e que desenvolveu toda essa área que hoje conhecemos como São Conrado, no Rio de Janeiro. Antigamente era chamada antigamente de Campo Bonito e hoje São Conrado. Muito emocionante também estar aqui acompanhando a parte da arte, né? O Instituto tem uma prerrogativa de estar difundindo a arte e a cultura brasileira. E, claro, a arquitetura mundial. A ideia é a integração dos povos. A África tendo vindo para o Brasil, e o Brasil acabou também tendo o retorno, o que eu costumo dizer, que teve o reverso, né? Da mesma forma que a gente fez a antropofagia da cultura estrangeira, de uma certa forma a arquitetura brasileira e a arte brasileira também teve esse retorno, e ela influenciou a arte mundial. E muito da nossa arte tem impregnada essa cultura africana, indígena, tudo isso virou um panelão da arquitetura, da arte, da criação brasileira. Então conhecer, estar aqui vendo essas obras dos vasos, da arte negra, com as telhas que são influências capicanal, que são influências fortes da arquitetura colonial brasileira, que o Oscar, meu avô, gostava muito de falar, que a casa tinha que ser baixa, com uma telha singela, simples, para que a arquitetura não contribuísse, não fosse maior que a paisagem, mas que estivesse espraiada na paisagem onde ela estivesse inserida. Daí vem a Casa das Canoas, que também é uma influência, tem uma relação muito forte com essa arquitetura portuguesa da casa térrea e espraiada e integrada com a natureza. Esse cavalo de São Jorge com o carnaval, essa relação com o carnaval e a fantasia. A espada de Ogum é realmente é muito claro de onde vem essa nossa arte, que pode ser rebuscada ou não, uma arquitetura de elite, arte de ponta, ou arte de cultura popular,
todas elas têm o mesmo nascimento, né? Como a gente vê no próprio Picasso, que veio das máscaras africanas, que saiu daí o cubismo. Então, o Brasil também teve essa relação com essa realidade. As santas, a arte religiosa sacra. Minha avó, que é filha única do Oscar, Ana Maria, também aprendeu em casa os oratórios e tinha a missa, né? A missa era em casa, no oratório da família. E essa relação vem da cultura portuguesa, né? Esse oratório do século XIX é uma coisa primorosa. A pintura com as cores fortes, né? O vermelho tem uma relação importante. Muito bonito. O mestre Valentim. Como é expressivo, né? O olhar. Me veio ver essa foto da tia Seata com os balangandãs, como era importante, como é interessante entender que cada balangandã conta a história da negra que ostenta esse balangandã, cada um com a sua história de vida e cada simbolismo em cada penduricalho do balangandã. Vem na hora os gandãs, remete a Dorival Caymmi, Ari Barroso, Noel Rosa, Cartola. O negro e a cultura negra está muito em frente, né? E essas obras do Debré também, fantástica a exposição. Uma relação fácil com esse tipo de trabalho. Manual, tudo era pesado. Você percebe pelo trabalho, né? Como era essa parte do suplício, tortura, humilhação, como eles sofriam, como eles eram enganchados nas paredes, como eles eram presos pelos pescoços, como eram as palmatórias, robustas, pesadas, marcados como gado. Com barrigueira, com essas bolas presas, não, que você não pega, que é pesado, que dirá trazer isso no pescoço. É grave. Os viramundos, vamos dizer, eles eram presos por pés e mãos. Eu não conhecia esse detalhe das algemas e peias que eram presas. Não sabia que tinha para mãe e filhos algemados junto com as mães. Era pesado. O tronco, né, que a gente acha que é uma coisa simples, não é? É grosseiro, é pesado. E os cepos que substituíam as bolas pesadas, e os libambos, né, que representavam os bandidos, os negros que fugiam, bem representados aqui, né? Acho que com essa referência a gente não precisa dizer muito mais, né? As
gargalheiras e gormilhas que eles usaram, inclusive na parede. Ficavam presos às paredes, por horas, dias. Muito triste. Isso é uma bota. Esse machado foi usado para o esquartejamento de Tiradentes, com uma feita em ferro fundido, tem a estrela de 5 pontos. Só o governo tinha o poder de usar ele. Todos os senhores de escravos podiam usar todos os tipos de tortura, mas esse de esquartejamento era prerrogativa do governo e das autoridades públicas, né?